Muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Hoje com uma convidada super especial que você vai ter a oportunidade de conhecer. Eu já tive em BH um podcast dela, que você vai conhecer, do Império das Franquias. Uma pessoa que tem uma história incrível no mercado de franquia, recorde de vendas. Vou deixar ela se apresentar daqui a pouco, mas o principal, já pega esse link, já manda aí para o seu amigo, já curte, compartilha e no final do vídeo aqui deixa o seu comentário sobre insights que você teve, que ela mesma vai vir responder aqui e eu e meu time também vamos te dar a maior atenção. Estou aqui com ela, Sâmara, muito bem-vinda aqui, minha parceira, tudo bem? Ela, mineira, que não me trouxe pão de queijo, né, para vir para cá. Faltou pão de queijo. Muito bom estar contigo aqui, viu, Sâmara? Muito obrigada, muito obrigada. Não só, óbvio, eu, Guilherme, aqui, né, fato, mas também como funil de vendas. Hoje a gente vai falar do quê? De venda, de franquia, de muito assunto, né, Sâmara? E que é o nosso know-how, né? Que é o nosso know-how. Muito bom. Então, assim, Sâmara, eu queria que você se apresentasse para os nossos espectadores, lembrando que aqui, de fato, vão para dois canais. É tanto para o canal novo, onde eu falo de franquia, meus candidatos à franquia consomem, pessoas que estão estudando para abrir, vender e tá nesse mercado que é tão incrível, que a gente é apaixonado, né? E também no YouTube da Funil de Vendas, onde tem acesso a mais de 50 mil pessoas, outros clientes da nossa empresa aqui em todo o Brasil e fora do Brasil também, tá bom? Então se apresenta aí, pessoal. Vai lá. Gente, muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Sâmara Silva, sou da Império das Franquias. Minha jornada dentro do franchise são apenas 10 anos de franchise. Sou ganhadora de 11 troféus de expansão. E estou muito feliz e grato por participar, ser convidada aqui desse canal maravilhoso. Sara, teve prazer de estar comigo gravando também em BH. Depois vai lá também assistir, que coisa extraordinária o nosso episódio. E eu quero trazer o conteúdo aqui para vocês, que eu puder, né, responder aqui para ajudar a fomentar esse mercado maravilhoso que é o nosso mercado, né, Fábio? Isso aí. 10 anos são 10 dias, né? Não são. E ainda mais no mercado de hoje, né? Hoje em dia, as pessoas pegam na internet falando cada coisa que, infelizmente, acaba até desconstruindo esse mercado, que é o que a gente zela, junto com muita gente boa, né? A gente tá falando o nome de alguns hoje no almoço, de pessoas boas nesse mercado. A gente pode até citar eles aqui também, para promover nossos amigos que ajudam a fortalecer o franchise brasileiro, né? Mas vamos lá, Samara. Eu queria primeiro que você falasse pra gente, para quem tá ouvindo aqui, como que você entrou nesse mercado, né? Se puder contar um pouquinho dessa trajetória. Quando eu te conheci, eu fui lá numa rede social XPTO, eu vi você lá numa empresa trabalhando, e aí eu entendi sua jornada, né? Agora é hora de você contar pro pessoal. Pois bem, a minha jornada, eu falo que eu não escolhi o franchise me escolheu. Eu trabalho com vendas há muitos anos, né? São mais de 20 anos aí com vendas. E eu sou apaixonada por esse segmento nosso. Eu falo que todas as áreas possuem, né, esse trabalho lindo que é o trabalho de vendedor. E quando eu conheci o franchise, eu me apaixonei, né? Eu fui trabalhar numa rede de franquias na parte de educação. Tive o prazer de conhecer grandes players. Na nossa época, né, não existia muitos conteúdos de franchise, então às vezes eu falava assim, nossa, eu trabalho com franchise, as pessoas não entendiam muito o que era. Então eu passei a estudar, buscar conteúdo, buscar informações para ficar cada vez mais, queria se tornar uma executiva mesmo premium dentro do mercado, onde eu pudesse levar o valor agregado ali de um franchise íntegro, um franchise consciente para dentro do nosso mercado. Então, já trabalhei em grandes franqueadoras, holdings, e sou muito grata por essa jornada do franchise. Então, é isso. Muitos anos já. Muitos anos, graças a Deus. Bom, e você falou que é apaixonado, né? Eu queria que você falasse o que dentro do mercado tradicional, que você já atuou também, óbvio, ali, né? Antes de chegar no mercado de franquia, né? O que te deixa mais apaixonada, assim, né? Quais são os pontos no mercado de franquia que você acredita que são pilares aí que te deixam tão encantadas com esse mercado? O que eu mais apaixonei pelo mercado de franquias, sabe, é a oportunidade de poder realizar sonhos, né? Você poder pegar ali, ainda mais o nosso mercado, que é um mercado muito promissor, a gente vai falar disso aqui, né? Mas é importante as pessoas entenderem, e eu gostaria de deixar essa informação aqui para vocês, que o franchise, ele muda vidas, ele transforma vidas, né? Então, quando eu vi que eu tinha essa oportunidade de pegar ali uma família que às vezes não tinha como sair ali do CLT e empreender e apresentar para ela um mercado diferenciado, onde ela teria oportunidade
de sair ali do pequeno empreendedor, às vezes, para se tornar um grande empreendedor de sucesso, aquilo ali, de fato, eu vi que era totalmente diferente de só vender um produto ou um serviço qualquer. Então, isso que eu mais me apaixonei pelo franchise, realizações de sonhos, né, buscar mesmo melhoria para essas pessoas que estão confiando no nosso trabalho. Você é franqueada e formata muitas franquias, né? Sim, sou franqueada, sou formatadora, presto consultorias. Dentro da Império das Franquias, nós prestamos todos os serviços de franchise. E eu tenho a oportunidade hoje de pegar uma empresa também que nunca entrou para esse mercado e levar ela a expandir a todo o Brasil. Então, inclusive, a gente tem essa grande parceria aí, começou com isso, que é buscar essa realização de sonho também do próprio empreendedor. De escala, né? De escala. Lá no final aqui do nosso bate-papo, vou falar para você fazer um jabá ali também, mas eu acho que é legal isso também trazer, né? Eu percebo que muitas pessoas hoje no mercado, né, Samara, estão indo para essa linha de pensar como escalar o seu negócio, né, ali e tudo. E a gente até estava falando desses desafios, né? Esses dias eu estava com a Mari, que de fato ela é da Praxis, né? Ali do Adir, né? Você conhece o pessoal. E ela estava falando, pô, Guilherme, eu tô vendo muita gente, às vezes, cobrando uns preços assim, totalmente descompensado para formatar franquia. Sim. E, de fato, não formataram franquia. Você entrega uma circular de oferta, Exatamente. um contrato, ou seja, faz a parte do jurídico, mas não faz estudo de mercado, não faz toda a análise de viabilidade, negócio, enfim. Então, você tá passando por isso também? Você que tem todo dia, você tá percebendo essa... Sim. Vou usar um termo aqui, mas assim, a desvalorização de uma estruturação de franquia, né? Como que tá para você essa? Legal essa pergunta sua, a gente até comentou sobre isso hoje, e é importante a gente trazer essa pauta aqui, que o mercado de franquias, ele está, sim, levando para até vou usar aqui uma palavra, né, forte, que é o mercado de prostituição mesmo do mercado do nosso serviço. E a consultoria de franquia, de formatação, é algo muito sério. A gente sabe que é algo que, de fato, se não tiver credibilidade, se a marca não souber modelar, trazer ali os dados financeiros, trabalhar, né, com números, principalmente, e tiver uma COF, mas não é só a parte jurídica, enfim. Então, o que está acontecendo é justamente esse mercado de ser desvalorizado e, além de tudo, entregar um serviço de péssima qualidade, aonde a franqueadora pensa, né, que está economizando, que está levando algo legal, né, dentro da empresa, e não está fazendo, já está começando no mercado de forma errada. Então, para você que quer começar nesse mercado, não faça isso. É, de fato, um investimento para que a sua marca amanhã ela seja uma marca de sucesso. Então, não adianta a gente querer competir preço. A gente precisa entender o valor, que é a mesma coisa que acontece na franquia. Né? Não adianta a gente ir só pelo que você está investindo. Qual que é o valor? O que vai te trazer de benefício? A gente está falando aqui de circular de oferta, que é um documento jurídico muito criterioso. Cada segmento ele precisa ser detalhadamente trabalhado conforme o seu segmento. E se eu pego aquele documento e faço uma COF, um documento genérico ali, aquilo ali pode atrapalhar a vida futuramente dessa franqueadora. São processos jurídicos altíssimos que as pessoas não conseguem entender. E eu falando assim, eu digo que você sabe um pouco da minha história, né? Quem segue aqui também sabe, mas é legal ressaltar que eu já participei de 5 franqueadoras, como sócio, como conselheiro ali dentro do projeto. Te falei que eu entrei do nada no franchise também, né? Eu entrei sem pretensão. Escolheu também, né? Escolheu. Como canal, né, de venda, né? A franquia nada mais é do que um canal de vendas. Sim. E o empresário, ele franquia, geralmente, né? Quem é coerente, que é para dar velocidade na expansão e redução de risco de capital próprio, ou seja, ele divide grande parte dessa receita com o franqueado, que vai pegar todo o know-how dele, que ele desenvolveu há anos. Então, o primeiro canal de vendas para mim, isso é importante. E também a questão, para mim, que aí eu tô olhando muito isso nos últimos 5 anos, principalmente, Samara, assim, do próprio desenvolvimento do dono da franqueadora. Porque aí nós temos lá 100, 200, 300 pessoas para ficar dando pitaco todo dia.
É uma consultoria invertida, né, gratuita, Exatamente. porque aí a gente consegue chegar mais rápido. Por exemplo, uma franqueadora, tá falando com um amigo meu, uma loja própria de fulano de tal, ele teria que investir R$ 1 milhão para ele começar uma operação. Imagina se ele fala, poxa, eu quero investir 10, operações são 10 milhões. Mas não, se ele tiver 10 franqueados, ele não vai investir 10 milhões, ele vai receber por isso, né? Então, eu acho que essa visão é importante. Por que eu contextualizei assim? Porque eu vejo que muita gente está querendo franquear para resolver um grande problema dela. Que é assim, pô, minha empresa tá mal. Eu conversando com um amigo meu esses dias, ele falou assim, pô, Guilherme, minha empresa tá mal, eu tô pensando em franquear. Eu falei, não, cara, se tá mal, você não tem que franquear. Você tem que primeiro estruturar a sua empresa, deixar ela redonda. Eu não vou antecipar aqui que você que é especialista também nisso. Queria te ouvir, como que você vê essas empresas também, Samara, que de fato às vezes nasceu ontem e já vira franquia? E do outro lado, o cara que não tá bem e acha que como franqueador ele vai conseguir ficar milionário ali. Como que é a sua visão? Tem alguns nomes aqui de empresa que já... Aí a gente não vai trazer que o meu jurídico não está treinado. Exatamente, a gente não está buscando processo nenhum, né? Queremos. Mas assim, conta um pouco, sem dar nome, que eu acho que é importante. Sim, né? Então, sim. Direito a erro, né? Todo mundo pode errar, melhorar, mas tem gente que já entra com má intenção, né? Como que você está vendo isso também? Deve chegar todo dia para vocês. Ah, com certeza. Eu vejo assim, como uma falta de responsabilidade, primeiramente. E eu acredito que quando esse tipo de pessoa ele quer, né, trabalhar desta forma, já começa muito mal no mercado. E o principal de tudo, Guilherme, que eu costumo dizer que o mercado de franquia, ele é pequeno. Por mais que a gente está falando assim do Brasil, mas ele é pequeno, as marcas se conhecem. A gente tem hoje, né, a ABF, a gente tem associações, a gente tem grupos e que as pessoas se conectam. Então, rapidamente fica sabendo do que está acontecendo no mercado. Então, quando a pessoa ela já entra para fazer esse tipo de trabalho, automaticamente isso já é espalhado e ela já entra queimada no mercado. Então, ela já não consegue sair ali do lugar, né? Então, a primeira coisa é ter responsabilidade, que quando você faz isso, quando a pessoa, por exemplo, o consultor, ele já vira essa marca como franquia, ele já, primeiramente, ele não está trabalhando com franchise íntegro, ao qual eu já te falei que eu não compactuo, né? Eu sou totalmente íntegra. Se chega esse tipo de empresa para mim, independente do que ela queira pagar, eu não faço, porque são números, são dados. E, principalmente, essa pessoa, ela não serve nem para poder ter sucesso na carreira profissional dela, porque ela não sabe que ela está trabalhando com vidas, ela está trabalhando com sonhos. E sonho, gente, é uma responsabilidade muito grande, entende? Então, o que eu vejo? Se ela entra já com esse mindset de eu quero franquear para ganhar dinheiro em cima do outro, tá errado. Franqueado feliz é um bordão que eu tenho. É franqueado que ganha dinheiro. Sim. Então, se eu não estou tendo sucesso, por que eu vou levar isso para outra pessoa, fazer com que ela invista, aposte? Ela está apostando na sua empresa, ela está apostando no seu sonho. Vai escalar o caos, né? Não existe, não existe. Está franqueando insucesso. Entende? E isso tem acontecido muito no mercado. E a gente tem visto que as pessoas, além de não levar a sério, né, o nosso trabalho, que lá fora é muito bem reconhecido, a gente sabe disso, países hoje, primeiro mundo, vê o franchise como um potencial enorme, o brasileiro ele pega isso para trazer de outra forma e acaba o quê? Queimando o nosso mercado. Então, tem gente que eu converso, igual eu estava lá no shopping, a moça, eu falei com ela sobre uma marca que eu comprei os produtos, falei, isso aí daqui a pouco vira franquia. Ela falou, se Deus quiser, não. Mas por que ela tem isso com ela? Porque um gatilho foi colocado nela. Mal educado, Exatamente, do que o nosso mercado. E pelo contrário, franchise é a melhor proposta de crescimento hoje. Eu estou falando aqui com especialista também, que é, né, da área de franquia, que sabe que é a melhor opção de crescimento consolidada. Sabe, existe contrato, existe documentação justamente para blindar os erros. Só que existe também aquela marca que quer fazer o errado, né? E aí vem os consultores que não estão trabalhando de forma íntegra, que só vê a parte do
financeiro e que coloca isso ali para rodar. E que também não tem sucesso por muito tempo, né? A gente vê que não tem esse sucesso. Eu vejo assim na semana, o que é legal trazer é que graças a Deus, é a minoria, né? Que o mercado, eu percebo que é muito unido, né? Por exemplo, poxa, eu tenho empresa de educação, eu tive escola de oratória, agora tô com outro franqueador de oratória como conselheiro. E assim, é todo mundo unido, óbvio. Tem gente que não quer se desenvolver tanto, tem gente que não quer se comunicar tanto, tá tudo certo. Mas quem formata a franquia, para mim, é como um advogado, um contador. Responsabilidade. É como um médico que faz a cirurgia, ele pode errar também, ele é humano, mas errou uma vez, ele vai desenvolver e vai acontecendo. Por isso que tem que ter esse ecossistema, né, que inclusive você vai falar no final, de soluções já consolidadas e validadas. E tem muita marca boa no mercado também para fazer isso, né? A gente citou aqui, por exemplo, a Praxis, por exemplo, que é uma, teoricamente, anda na mesma linha, assim, né? Concorrente, né? Vou dizer nem que você concorrente, porque a de Ribeira é meu... Não, mas eu digo assim, pô, inspiração. O jeito, ele formatou uma franqueadora que eu fui sócio, né? E assim, é lindo de ver, né? Porque tá preocupado, tudo. Então, o que eu queria trazer até, eu separei algumas perguntas só para educar. Como eu falei, você não fala o nome da marca, mas era uma loja de joia que você foi hoje? O que era ali que você foi na hora do almoço? Eu fui numa... Não, Princípia, que é uma loja de cosméticos. Cosméticos. Exatamente. Olha isso. E a dona dessa loja falou, poxa, tomara que não, né? Então, assim, a questão da educação é para educar mesmo essas pessoas que estão, às vezes, com receio por causa de más condutas, ou de franqueado, ou de franqueador, ou de quem formata. Então, é um mercado. Tem gente boa, tem gente ruim. Tem gente que tá ruim por falta de educação e vai melhorando. E tem gente mal intencionada. Então, eu fiz algumas perguntas só para a gente conseguir levar isso para o mercado, tá, Sabrina? Então, assim, a primeira dela é assim, a gente sabe que o mercado de franquia está crescendo muito. A BF lá, você vê, ano após ano crescendo, tanto faturamento quanto em lojas em operação no Brasil, operações, mas assim, mesmo com um cenário instável, né, você vê economia, às vezes tem gente que fala, pô, Carnaval, Copa do Mundo e eleição, né? A gente que é ativo no comercial, a gente não vai sofrer. Jamais. Mas mesmo com o cenário oscilando, qual que é a sua visão? Por que o mercado de franquia não para de crescer, né? Comparado aos outros cenários, né? Eu acredito, Guilherme, pela segurança que nós trazemos. Quando você compra um modelo de negócio, você está comprando algo testado e aprovado. Então, a funil de vendas, quantas noites sem dormir, quantos processos, quanto trabalho. 13 anos, né? 13 anos de história, uma equipe por trás estudou o modelo, trabalhou em cima disso, enquanto o franqueado que vai comprar isso, ele estava dormindo. Então, ao invés de você criar a roda já está pronta. O mercado vem crescendo simplesmente pela segurança, né, que a gente sabe que grandes marcas maravilhosas estão no mercado. A gente estava até falando da Cacau Show, né, que é uma marca que eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que eles fazem, mas assim como a Funil outras marcas, ela tem os gargalos dela. Qualquer empresa, se não quiser ter gargalo, não empreenda em primeiro lugar. Mas dentro do franchise, a segurança é muito maior, porque você tem várias cabeças, tem várias pessoas ali por trás, um guarda-chuva, uma segurança. Samara, eu estou no mercado de franquia há 10 anos, eu não tenho coragem de empreender se não for com franchise. Olha. Eu tenho uma paixão tão grande, uma segurança, porque eu sei que eu tenho ali, vamos dizer, os sócios investidores comigo. Então, a partir do momento que eu tenho você, que sabe tudo da funil, que pode me dar o suporte, que já tem uma marca consolidada, que eu sei que qualquer coisa que acontecer eu posso contar, qual que é o fundamento de eu criar uma metodologia de vendas? Não tem nem explicação para isso. Então, só quem conhece, quem vive o franchise de fato, tem a possibilidade de falar se o mercado é bom ou ruim. Porque essa pessoa mesmo, certamente, ela não tem essa profundidade que nós temos. Então, o mercado ele cresce cada vez mais porque quem entra, quem conhece de fato, e principalmente a gente vê investidores de fora, eu recebo pessoas de fora que querem investir aqui no Brasil porque conhece do mercado e sabe que é um mercado seguro. Falando até de investidores assim, né, que eu acredito, nem todo negócio é para aquela pessoa. Jamais. Eu vejo assim, hoje em dia tem gente que fala assim, poxa, Guilherme, eu gosto de educação, eu vou empreender com educação. Cara, no meu negócio, por exemplo, a pessoa tem que ser de vendas.
Ou ela tem que ser um consultor, ou um profissional liberal, ou ela trabalha diretor, gestor, líder, ou ela pode ser um empresário. O que o empresário faz? Ele vende. Então esse é meu ICP muito bem claro, eu tenho alguns detalhes dentro desse spin-off ainda que dá para fazer aqui. Mas, por exemplo, a pessoa que, poxa, Guilherme, eu nunca vivi vendas, eu não gosto de gente, mas a lucratividade da funil é legal. Não é para mim esse cara. Desde que ele não seja operador, aí ele pode entrar, ele acha um sócio com as outras características, ele entra. Aí na sua visão, o que o investidor, ô Samara, você que pega todo dia, sempre uma franqueadora nova aí para ajudar a escalar ou formatar, o que ele tem que olhar antes de investir numa franquia, seja ela qual for? Legal. É legal essa sua pergunta, Guilherme, que eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma consultoria que chama DNA. DNA. DNA, ela nasceu lá na Rainha do Franchise, porque antes de eu criar Império, eu tinha a Rainha do Franchise. E o DNA, ele veio justamente para isso. Então, é interessante que quando a gente faz o processo de formatação, a gente faz o estudo do perfil de franqueado da sua unidade, da sua franquia. Qual que é o perfil que condiz com o seu modelo de negócio? Só que aí que está o ponto-chave. Muitos franqueadores não seguem esse perfil. Elas simplesmente querem vender. Com acelerador ainda é pior ainda, né? Oi? Com acelerador ainda. Não, nem vamos falar sobre isso, né? Mas quer vender, né? Exatamente, só quer vender, colocar para dentro e depois que eles fazem o filtro. Tá errado. Então, se existe o processo de perfil desde a entrada da formatação, precisa ser aplicado esse perfil. E muitas pessoas dizem para mim, quando eu criei o método DNA, que é uma consultoria para quem quer adquirir franquia, onde eu faço o estudo completo da persona ali, entendo quais os gargalos daquela pessoa, as dificuldades. A pessoa não gosta de trabalhar sábado, domingo, para que eu vou colocar ela numa praça de alimentação? Né? Então, existe sim, eu bato no peito, eu sempre visto essa ideia que existe o perfil de franqueado, isso é feito lá na formatação, e quando a pessoa ela compra sem analisar esse perfil, critério de análise. O critério de análise é ela entender primeiramente o perfil dela, se aquela marca condiz os princípios, os valores daquela marca, né? Propósito também, se vai de encontro ao que ela busca. E além de tudo, eu costumo, né, na minha consultoria de DNA, que é um acompanhamento até a compra da franquia, não é somente estudo ali de análise, não, eu faço acompanhamento do cliente até a compra da franquia. Eu gosto de dizer que você precisa ouvir os franqueados daquela rede. Como que eu vou adquirir uma franquia se eu não falei com quem está dentro da operação? Então, é de suma importância você estar, você buscar que ele venha na Coffee ou até mesmo disponibilizado pelo dono da franquia, o contato de quem está operando. Então, acho que é um dos principais aí, dentro do meu método, que eu falo sobre isso. Perfeito. Eu gosto de dizer assim que a franqueadora, e eu também faço isso, né? Transparente, para você que é meu franqueado ou candidato, sabe disso. Eu sempre mando lá o top 5 e eu falo, ligue para todos. Exatamente. Por quê? Eu mando o top 5, que é para os que eu falo assim, esses daqui são os caras bons, eu falo, quem são os caras ruins, os caras medianos? Eu sei, cara, você tem a Coffee, pela lei eu tenho que te entregar tudo, liga para todos. Porque eu vejo muita franquia, e eu já errei nisso também, viu, Samara? Assim, eu de fato, às vezes eu não instigava isso. Veio uma franqueadora que eu tive um grande desafio, várias, né, com desafio, mas teve muito desafio na época da pandemia, em 2019 para 2020, era de educação também, mas era um outro mercado, a gente errou no modelo financeiro e também um pouco de vaidade e ego de nós 3 sócios na época. O que aconteceu? Não tinha esse critério tão apurado para relação entre os franqueados. Então era assim, tinha todo o processo ok, mas a gente não instigava tanto esse contato. Então o que acontece? Quando o cara fala com um cara que tá top 5, lá nos 10 primeiros rankings, 3 primeiros, ele fala, cara, eu quero ser franqueado. Quando ele vê o cara do meio da jornada, que é o 20-60-20 que a gente fala no nosso método, né, de análise de candidato à franquia, 20% tá acima do que a franqueadora tem de expectativa, 60% tá no meio do bolo aqui. Esse meio, às vezes o cara fala, pô, tá desafiador, mas tô feliz. Cara, tá desafiador, mas eu tô pensando. Sim. E tem os caras que saíram, eles saíram por vários motivos. Hoje, o nosso índice de avaliação todo mundo que comprou franquia comigo esse mês, por exemplo, fala, cara, parece que a gente paga os caras pra eles falarem bem. Porque o cara que saiu, ele fala, cara, ó, a franqueadora fez isso, eu saí por esse motivo, e eu indico.
Legal. Mas aí o legal da parte do meu franqueado. Sim, com certeza. Desde que você olhe para isso. Ou seja, alinhando o que é mais desafiador Sim. para ele. Sim. Por quê? Porque senão ele também acaba tendo comprometimento com aquele cara que vai acabar entrando. Informal. Agora a questão é, quando a franqueadora não tem na COF, já está fora da lei, óbvio, mas quando ela não instiga isso também, ela está sendo irresponsável, né, dentro do que você trouxe aí também, a ponto de falar, cara, eu só quero vender e Exatamente. a COF aceita tudo. Que a COF é linda, né? Tem lá, ela vende e desvende, mas assim, um cara vê o produto bonito, Sim. o cara foi aluno da Funil, ele falou, uau, quero fazer essa parada. Só que ele não sabe que ele tem que sentar a bunda na cadeira. É isso que eu ia falar Falar com 20, 30 agora. pessoas todo dia. Sim, é né? porque o conceito do franchise, as pessoas têm que entender que é o seguinte, Samara, qual que é a vantagem de eu ser um franqueado e eu poder criar minha própria marca? Eu sei que isso não estava aí no script, mas eu acho que é interessante a gente falar. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender você não está ganhando bilhete premiado, não é uma Mega Sena, né? Comprou franquia lá, pagou funil de vendas, agora eu tô pergunta, rico. viu? Os franqueados tinham que trabalhar, né? É isso, tem que trabalhar, Samara? Tem que trabalhar, qualquer negócio. A vantagem é que você vai ter todo o suporte, tecnologia. Enquanto você dorme, a equipe está ali por trás, buscando para você o que há de melhor. E a gente sabe que o empreendedor, ele sofre o tempo todo pressão. Então, dentro da funil de vendas, por exemplo, você não precisa sofrer essa pressão sozinho. Você vai captar o que você precisa. Você vai dividir essa responsabilidade com a turma que está lá dentro. Qual que é a responsabilidade do franqueado? Vender, cara. O resto bate no peito que você tem equipe. Então, essa é a vantagem de você ter uma franquia. Agora, se você quiser arriscar sozinho, você vai ter que bater no peito tudo sozinho. Então, exatamente por isso que o risco para quem empreende sozinho, a gente tem essa estatística dentro do Sebrae, né, de quebra de empresas, é muito maior em carreira solo. Né? O franchise, se você comparar o franchise com as empresas carreira solo, você vai ver que é muito maior o índice de quebra. Então, justamente por isso. Mas também não adianta você adquirir que isso acontece. Eu acredito que não acontece na funil, não, tá? Mas a pessoa paga a taxa de franquia e já acha que acabou. A vida dela se resume naquilo ali. E não é assim que funciona. Você tem o suporte, mas você precisa trabalhar. Você fala que não tem, mas tem, viu? É a pessoa que compra, que sabe que não tem. Aí vai assim, pô, tô pensando aqui, cara, e se eu arrumar um sócio pra fazer meu papel? Isso aí. Em todo lugar tem. Mas o que eu acho bacana disso nessa semana, assim, teve a Xerimbão, né? Tem mais de 1.300 franquias. Sim. O Du palestrou no meu evento na convenção do ano passado. Du é incrível, né? Contou a história dele. Ela ficou apaixonada de Deus, né? Agiu na vida dele ali, na cirurgia dele, um negócio incrível. Sim. E eu conheci uma franqueada dele, né? Ela tava ali servindo café pra mim. Aí eu vi o jeito, eu conversei com ela. Ela falou, Guilherme, eu gosto de estar aqui na operação 1, 2 vezes a semana, né? E quando meu time hoje teve um desafio aqui em Ribeirão Preto, e eu tô atendendo, aí aquilo lá pra mim deu vontade de gravar. Eu não gravei pra não ser invasivo, conheci ela no dia, falei do Du, enfim, sou fã do Du, um abraço, Du. E eu falei assim pra ela. Aí eu falei, cara, mas você trabalha aqui também, né? E tinha um cara de marketing que eu tava conversando com ele também sobre franquia. Eu falei, ela tá trabalhando aqui. Ou seja, pensa, o cara compra uma cafeteria achando, só colocou a grana e vai ficar na casa dele. Aí vamos na circular de oferta, vamos no contrato, né? Cara, não pode ficar fechada das 10 às 18, um exemplo. Se tiver fechada, o que acontece? Tem um monte de risco. Então, se todos os seus funcionários faltarem, você tem que trabalhar. Exatamente. É isso, então você não comprou o bilhete da Mega Sena premiado, não é um CDB, cara. Você quer colocar dinheiro e não quer trabalhar? Não compra uma franquia, não abre um negócio. Sabe o que você vai fazer? Coloca o dinheiro no banco, por isso vai render muito pouco. Não vai render aí, hoje, coisa de, a média, né? 19% a 25% ao mês. Uma funil que funil das 55 a 70, né? Fiquei assim, lindo de ver isso. Mas educação sem custo operacional alto, que a gente criou uma coisa inteligente, né? Muito legal. De 55% a 70% de lucro líquido. Agora a média de mercado 19% a 24%. O que te dá para você 19% de lucratividade? É pouco comparado a funil 19%. Mas o que dá? Nada. Nada. Então você quer colocar nada, que é o banco,
Às vezes é seu perfil, né, Samara? Exato. Isso que você ajuda na sua consultoria, né? Exatamente, porque a pessoa, ela consegue... Você desvende a franquia pro cara também. Desvende. Sim, já aconteceu. Eu tenho, inclusive, case de sucesso. Tá lá no meu Instagram, viu, gente? Pode me seguir aí, que é Samara Silva Franquia. Que eu tenho depoimento de pessoa que veio pra mim com a intenção de comprar coisas totalmente diferentes. E na hora que eu fiz a análise, eu falei, não, peraí, tá tudo errado, seu perfil não é esse. E aí ela fala, nossa, Samara, parece que você desvendou os meus olhos, porque ela tá olhando só para os números. E o franchise, gente, não é só os números. Às vezes você vai ali para um modelo de negócio que os números é até menor, mas você está trabalhando feliz. Sabe por quê? Exatamente. Porque aqueles números, uma hora vai cair, como todo negócio, tá? Todo negócio tem sazonalidade, né, Salles? A gente não pode deixar de falar. Tudo tem sazonalidade. Então, naquele momento sazonal, o que vai acontecer? A sua paixão é que vai mover. É o que vai fazer você trabalhar dia e noite, colocar a cara ali, o cara saiu, te deixou na mão. É aquilo que vai movimentar, aquecer o teu coração. Então, o financeiro só por si, ele não vai funcionar, né? E assim, Samara, agora, né, pra gente ir pro finalmente, passa rápido, né, quando a conversa é boa também, né? Quase uma hora de bate-papo aqui. Quase uma hora de bate-papo, cara. Quase uma hora de bate-papo. Mas é o seguinte, outra, quem tiver aí, depois a Samara vai passar o Instagram, YouTube dela aqui pra você já chamar e ganhar. Pô, vou dar de presente, posso? Pode. Um diagnóstico gratuito ali. Você tem que ter uma IA para isso. Tanto de franqueabilidade quanto de análise. Olha aí, análise de franqueabilidade e análise também para ver qual que é o perfil de franquia que você tem que comprar. Inclusive, se você deve ou não comprar uma franquia, né? Porque às vezes a Samara não vai te vender terreno na lua, não. Sim, e franchise não é para todo mundo, viu? É isso aí. Franchise não é para todo mundo. Imagina o cara que quer criar as coisas, hein? Exatamente. Dentro do DNA, eu bato muito nisso. Se não for o teu negócio, é melhor você ter ali investido na minha consultoria e não ter colocado o teu investimento em algo que não era o teu perfil, do que você investir. Porque, gente, contrato e cofre uma vez batida, acabou. É isso. Então, tem que analisar com segurança, né? E eu tô fazendo isso aqui não foi nada combinado, Salles está soltando isso aqui, mas como eu tenho esse carinho imenso, né, como parceiro aí, eu chamo ele de Salles, Guilherme Salles, como eu tenho esse carinho, então eu vou premiar, vou trazer isso aí para você. E outra, se ela falasse não, eu só ia tomar um não. Como um bom vendedor, eu já julgou aqui no ao vivo. Ela fala não, né? Nada de pressão com vocês aqui. Sem corte. Ninguém aqui pressionando. Não, mas Samara, assim, pra gente, eu tenho mais duas perguntas para te fazer. Primeiro, assim, hoje, quais são os setores ali que você acredita? Eu sei que é muito, pelo DNA você puxa, esse para essa pessoa, não é sobre a pessoa, mas que você vê que está muito mais aquecido hoje. Vou dar um exemplo prático que eu vejo muito. Hoje, eu vejo que a questão de estrutura física, hoje, por exemplo, das minhas escolas de oratória antiga, minha marca antiga, e até da própria Verbalize agora, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com a estrutura física, que ela come 20 a 40% do lucro líquido do franqueado. Então, como que você vê hoje, assim, esses setores que estão mais despontando e qual que é a tendência do franchise na sua visão hoje, quanto à questão de modelo de negócio, né? Vai mais para esse lado, vai mais para aquele? É o que você falou, né? Como a gente fala de perfil, eu acho que o sucesso dentro de uma franquia, ela vai através do que você faz com ela. Então, para mim, todos os segmentos são de sucesso desde que você encontre a sua marca, a sua paixão, né? O seu amor, o amor da sua vida. Só que a BF, ela traz estatísticas, então a gente traz números. E hoje o que o mercado está mais fomentando assim, né, que vem crescendo muito, é o quê? Serviços, né? A gente está falando aí de funil, por exemplo. A gente está falando aí de alimentação. Que nunca para. Que nunca para, que não tem jeito, que vem crescendo muito dentro do franchise, muito. Eu tenho pego franquias de gelato, principalmente assim, que eu vejo números... Uma de açaí bem legal também. Exatamente. E estou formatando uma agora que é incrível, que ela... Dá o nome delas aí, pode dar. Ela tem Go On, ela tem Soft Go, ela tem um modelo que é soft, né? Você pega, é o primeiro modelo de açaí na casquinha. Uau! Que legal. E o produto, elas que fabricam, elas criaram
essa receita exclusiva, então é rápido. A pessoa quer tomar um açaí, ela vai na casquinha, é isso. E muito legal mesmo, com 4 meses de operação, nós já pagaram todo o investimento, payback assim, muito rápido. E o outro, que a tendência é a micro franquia e tudo que não gera muito mão de obra. Então, por exemplo, exatamente, o custo operacional, que é a mão de obra, principalmente, que a gente está escasso, né? A gente está tendo essa dificuldade hoje dentro do Brasil. Então, por exemplo, um modelo de funil de vendas, que é um exemplo, que não tem essa operação. Então, é um negócio sensacional. Por isso que dá essa margem maravilhosa. Isso. Então, isso que os investidores vêm buscando muito. Estética também, né? Estética... Nossa, estética, eu formatei uma em Pedro Leopoldo, que é uma cidade vizinha, você conhece Pedro Leopoldo? Sim. Então, eu formatei uma lá que chama Maralice Perigo, que, assim, 900 mil de faturamento mesmo. Então, é um negócio, assim, maravilhoso. A estética vem crescendo muito. Então, é o que não, assim, está trazendo números maravilhosos. Mas não quer dizer que os outros segmentos não sejam legais de investir. Pelo contrário, se é o que está dentro do seu perfil, cara, só vai. Só vai porque é a paixão pelo negócio que vai te movimentar. Bom, aí tem eu vou usar uma frase aqui que ela vai ser polêmica para franqueadores, inclusive se eu tiver 10 modelos de franquia, até para mim, até vai me confrontar com os outros modelos e confronto. Tem negócio que não são assim, mas faturamento no franchise é ego, né? Eu vi isso, adorei hoje. Tô levando para BH. Eu vejo que assim, senhora, o que eu percebo? Tem franquias que a franqueadora ganha muito dinheiro, e tá tudo certo, tem que ganhar mesmo, tem que ganhar muito dinheiro, todo mundo tem que ganhar muito dinheiro, e que o franqueado em 2, 3 meses ruim na operação acabou com o lucro do ano, porque a margem é muito apertadinha. Verdade. Né? Que às vezes força ali o custo operacional de locação, alto, às vezes tem estoque, né? Então, eu queria saber sua visão sobre isso, né? Eu sei que o DNA tem muita metodologia, mas assim, hoje, o que você acredita? Eu sei que cada mercado tem o seu, mas qual que é a sua visão sobre essa questão de franqueadores que vendem só o faturamento? Aí ilude na atração do franqueado, vou faturar 10 milhões no ano, vou faturar 2 milhões no ano, mas no final ele ganha igual um funcionário de uma empresa, né? Você está vendo muito desse mercado, qual que é a sua visão aí sobre esse marketing que eu chamo de marketing barato? Legal, né? Legal sua pergunta, pertinente, eu acho que é uma conscientização do pessoal e eu achei a sua frase incrível, vou copiar, tá? E é de fato verdade, as pessoas principalmente gostam de anunciar, tá? Então, tome cuidado aí, ó, você que está na rede social buscando franquia, vai aparecer lá. Franquia com faturamento de 1 milhão. E aí a pessoa clica e fala, uau, é isso que eu quero. E na hora que você entra, você vai ter ali, que eu vou... beleza, eu vou rentabilizar 5 mil. 10 mil que eu vou colocar no meu bolso. Olhe lá, né? E olhe lá, né? Se pagar a operação. Então, é o que você falou. O que eu vejo sobre isso, Guilherme, que é... Assim, as pessoas precisam buscar números, entender de números. Hoje nós temos tecnologias para isso, graças a Deus. Eu acredito muito na tecnologia, eu acredito que a Funil, com certeza, ela é uma empresa tecnológica, a gente estava falando sobre isso, tem buscado muita tecnologia, eu acho sensacional. Então, o que eu falo? Cara, estude, DRE, estude. Planilha, não tenha preguiça não, sabe por quê, Guilherme? Sabe o que me dá mais tristeza? É quando uma pessoa vem para fazer consultoria comigo e além de é óbvio que eu vou ajudar ela a fazer esse estudo, mas cara, ela precisa estudar, ela precisa ser o maior interessado nisso. E aí eu pergunto, você leu? Você entendeu? Não tive tempo. Sim. E se que ela está pagando, ela já faz isso, imagina quando não tem um consultor por trás. Então, por isso que eu falo, é importante ter um consultor, porque ele vai te alertar, olha, você falou para mim, que está dentro do meu DNA, que quer faturar X, que você precisa de rentabilizar, X para você manter a vida do padrão que você quer. Por que você está pegando esses números aqui? Então, vamos lá, primeira coisa, conscientiza, faz conta, eu preciso disso aqui para sobreviver. Qual que é... E eu pergunto isso quando eu vou vender franquia, tá? Porque quando eu vendo franquia na parte de expansão,
uma das coisas que eu faço é linkar o objetivo dessa pessoa. Meu objetivo, eu preciso de 20 mil líquido para poder sobreviver. E aí, ela não está estudando essa proposta de números. Então, você precisa entender o que você precisa, qual que é o padrão de vida que você quer, se aquela franquia vai te trazer isso ou não. Se a franquia, se você vê lá que os números não condiz com o que você busca, não vale a pena, não entra. É simples. Não tem essa de, eu vou comprar mais uma para poder chegar no que eu quero, vou comprar 3. Não existe isso. A primeira já tem que te sustentar, a primeira já tem que te fazer feliz. Se não te fizer feliz, não vá arriscar. Né? E eu sou uma pessoa que eu super acredito em diversificações de produtos, de franquia, de modelo. Eu sou muito empreendedora. E Sandra, se eu tivesse vários modelos que condiz com o meu perfil e que me trouxesse números que eu gosto, ok, mas se eu tiver uma que me faça feliz e que me dê também o que eu busco, tá ótimo, entendeu? Então, é isso, é você entender de números, né? Não ter preguiça, né, de ler, buscar entender e ver se condiz mesmo com o que você quer. Muito bom, então assim vamos finalizar aqui esse bate-papo. Antes, queria que a Sâmara passasse as redes sociais dela, Instagram, YouTube, WhatsApp não, que tem na bio dela, lá tem a assessoria dela para falar contigo. Sim, tem Sâmara, vai lá pra gente finalizar. Pessoal, olha, eu quero agradecer primeiramente, tá? De todo o meu coração, vir aqui para Ribeirão para poder gravar. A gente já tinha combinado isso várias vezes. Glória a Deus. E deu certo, graças a Deus. Sou muito grata a Deus pela sua vida, viu, Guilherme, de ter te conhecido. E eu quero deixar aqui para vocês me seguirem, porque lá na minha bio tem o meu site, com o meu número de WhatsApp, onde eu vou te entregar aí, falando que veio do canal aqui do Guilherme Salles, do Funil de Vendas, você vai receber essa consultoria comigo. Então, meu Instagram é Sâmara Silva Franquia. Nós temos lá o canal de Franchise Real, podcast Franchise Real. No Franchise Real lá, você tem também bastante conteúdo e tem, inclusive, a nossa gravação. Então, segue aí e já entre em contato comigo para poder adquirir essa consultoria. Muito bom. Arroba Sâmara Silva. Sâmara Silva Franquia. Franquia. Perfeito. Vai estar aqui também na bio, no comentário aqui desse vídeo para vocês acessarem. Eu te agradeço, viu, Sâmara? Dobradinha, ela veio aqui no podcast. Amanhã tem franchise, feira de franquia aqui Amanhã eu estarei na Franchise for You, é a maior feira de mesa do Brasil, onde a gente vai ter várias marcas. Eu estarei lá justamente para prestar esse serviço para vocês. E eu vou lá também fazer uma visita a alguns amigos meus e vou lá tomar um café com a Sâmara também. Pessoal, até a próxima. Bora bater meta todo dia. E quem, de fato, quer saber mais sobre a funil de vendas ou para aumentar suas vendas, estruturando seu processo comercial, ou precisa de tecnologia para fazer uma gestão eficiente, ou, óbvio, quer ser franqueado da funil de vendas, deixa um comentário aqui também, que eu mesmo vou te assessorar junto com o meu time de vendas. Um beijo, até mais e próximo podcast está chegando aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Obrigado, viu?